Nessa videoaula nós falaremos sobre produto cartesiano e definiremos o conceito de relação entre dois conjuntos. Bem, vamos começar definindo o que vem a ser um produto cartesiano. Considerando dois conjuntos, que eu vou chamar de conjunto A e conjunto B, dois conjuntos não vazios, o que a gente chama de produto cartesiano de A por B é o conjunto que a gente indica por A cartesiano B. Esse X eu leio aqui nesse momento cartesiano. Então, o produto cartesiano do conjunto A pelo conjunto B vai formar um novo conjunto e esse novo conjunto é chamado de A cartesiano B. Bem, se eu formo um outro conjunto, esse outro conjunto ele vai ter elementos. Então, a dúvida que me chega no momento é quem são os elementos desse conjunto A cartesiano B. Nesse conjunto A cartesiano B, os elementos são pares ordenados. Nesses pares ordenados, o primeiro elemento pertence ao conjunto A e o segundo elemento pertence ao conjunto B. Então, na verdade, o que é o produto cartesiano de A por B? É você pegar todos os elementos do conjunto A e formar par ordenado com todos os elementos do conjunto B. Esse conjunto, formado pelos pares ordenados dos elementos do conjunto A e dos elementos do conjunto B, é o que a gente chama de A cartesiano B. Então a gente vai ter que o produto cartesiano A cartesiano B, ele vai ser um conjunto formado por pares ordenados da forma XY, onde o X pertence ao conjunto A e o Y pertence ao conjunto B. O que eu quero dizer com isso? Se nós temos o produto cartesiano A cartesiano B, no par ordenado, o primeiro valor, que é o valor do X, ele veio do conjunto A, e o segundo valor, que é o valor de Y, ele veio do conjunto B. Bem, sendo NA a quantidade de elementos do conjunto A e NB a quantidade de elementos do conjunto B, é possível a gente determinar a quantidade de elementos, a quantidade de pares ordenados que nós teremos no produto cartesiano de A por B. Essa quantidade de elementos do produto cartesiano A por B é representada por N A cartesiano B. Beleza, como é que você sabe ou como é que você faz para saber a quantidade de elementos de A cartesiano B? É só a gente pegar essa fórmula bem simples. O número de elementos de A cartesiano B vai ser o número de elementos do conjunto A multiplicado pelo número de elementos do conjunto B. E isso é óbvio, né? Porque se para a gente formar o produto cartesiano A cartesiano B, eu terei que pegar cada elemento do conjunto A e formar par ordenado com cada elemento do conjunto B, então nós vamos pegar para descobrir o total de pares ordenados, é só pegar a quantidade de elementos do conjunto A e multiplicar pela quantidade de elementos do conjunto B. Bem, o produto cartesiano ele pode ser representado de duas formas. Você pode representar o produto cartesiano na forma tabular. O que é a forma tabular do produto cartesiano? É quando você escreve todos os pares ordenados dentro do conjunto. Então, forma tabular nada mais é do que você escrever todos os pares ordenados desse produto cartesiano dentro de um conjunto. Se eu vou escrever dentro de um conjunto, você já sabe que é para escrever entre chaves. Outra maneira de a gente representar o produto cartesiano é através de um gráfico, onde nesse gráfico ou a gente vai colocar os pontos que representam os pares ordenados, ou se a gente estiver trabalhando com intervalos, a gente vai colocar o intervalo correspondente, ou até mesmo, a gente vai ver um exemplo mais na frente, a gente pode colocar a região do plano correspondente. Bem, para isso, para que a gente possa treinar um pouco mais e saber um pouco melhor como é que se faz produto cartesiano, eu trago um primeiro exemplo. Dados os conjuntos M de elementos 1, 3 e 4 e N de elementos 2 e 4. Aí eu quero saber o produto cartesiano no item A, M cartesiano N, na forma tabular. Lembra o que eu falei? A forma tabular é você escrever todos os pares ordenados dentro do conjunto. Isso quer dizer escrever todos os pares ordenados entre chaves. Desse modo, M cartesiano N, você pega então, abre e fecha chaves, e dentro dessas chaves você vai colocar os pares ordenados. Como é que eu coloco os pares ordenados? Lembrem que o produto cartesiano, eu pego cada elemento do conjunto M e formo par
com cada elemento do conjunto N. Então você pega, ó, vamos começar com 1 do conjunto M. Você pega o par ordenado, o 1 com o 2 do conjunto N, depois o 1 com 4. Agora vamos para o 3 do conjunto M. Eu pego o par ordenado 3 com o 2, depois 3 com 4. Por fim, eu vou pegar o 4 do conjunto M. Então a gente monta o par ordenado 4 e 2, 4 com 2 e por fim 4 com 4. Observe então que nós temos aí representada a forma tabular de M cartesiano N. O que dá para a gente perceber? Esse conjunto M cartesiano N, ele possui, se vocês contarem aí, 6 pontos, na verdade 6 pares ordenados, que representam pontos. Esses 6 pontos para nós não é novidade. Por que ele não é novidade? Porque vejam, se o M tem 3 elementos e o N tem 2, 3 vezes 2 dá 6. Então o produto cartesiano entre eles terá que ter obrigatoriamente 6 elementos. O item B ele continua pedindo o M cartesiano N. Só que agora nós queremos esse produto cartesiano na forma gráfica. Ou seja, nós queremos pegar esses pontos que representam o produto cartesiano e queremos colocá-lo no plano cartesiano. Para isso, então, vamos considerar esse plano cartesiano. E aí, como eu quero M cartesiano N, o primeiro elemento é do conjunto M, o segundo elemento é do conjunto N. Isso quer dizer que o conjunto M vai para o eixo X e o conjunto N vai para o eixo Y. E aí nós vamos colocar os pontos que nós já temos no item A. Por exemplo, 1 e 2. Você pega 1 no eixo M até o 2 no eixo N. Aqui está então o primeiro ponto, o ponto de coordenadas 1 e 2. Depois 1 e 4. Do mesmo jeito, eu pego 1 do eixo M e 4 do eixo N. Então aqui está o ponto que representa esse produto cartesiano. Na verdade, que representa esse par ordenado do produto cartesiano. Em seguida nós temos, vão acompanhando aí, 3 e 2. Então eu pego 3 do conjunto M e 2 do conjunto N. Aqui está então o ponto que eu desejava. Logo após, 3 e 4. Então esse ponto está aqui também no ponto de encontro como eu queria. Para a gente continuar, o ponto seguinte é 4 e 2. Então 4 no conjunto M e 2 no conjunto N. Portanto, no cruzamento dos pontilhados, está aí o ponto que eu queria. E por fim o ponto 4 e 4, 4 no conjunto M e 4 no conjunto N. Eis aqui o ponto que eu desejava. Desse modo, então, esses 6 pontos que estão representados no plano cartesiano, eles representam o produto cartesiano de M por N na forma gráfica. Por quê? Se nós temos nos conjuntos números, o produto cartesiano será representado por pontos. Agora, se a gente tiver nos conjuntos intervalos, aí a situação é diferente, como a gente vai ver um pouco mais na frente. Continuando ainda nesse exemplo, eu quero N cartesiano M, na forma tabular. Por mais que a gente ache que é a mesma coisa, mas aqui é um pouco diferente. Como eu quero N cartesiano M, eu vou pegar cada elemento do conjunto N e formar par ordenado com cada elemento do conjunto M. Ou seja, agora o primeiro elemento virá do conjunto N e o segundo elemento virá do conjunto M. Então vamos lá. Você escreve N cartesiano M, abre e fecha chaves, e dentro dessas chaves você vai colocando os elementos, os pontos que fazem parte desse produto cartesiano. Nós vamos inicialmente pegar o 2 do conjunto N. Então você pega, esse 2 faz par ordenado com 1, então você tem um ponto 2, 1. Depois você pega o 2 com o 3 e tem um ponto 2, 3. E em seguida o 2 com o 4 do conjunto M. Então nós temos o ponto 2, 4. Agora eu vou pegar o 4 do conjunto N e vou formar par ordenado com cada elemento do conjunto M. Do mesmo jeito, o 4 com 1, em seguida o 4 com 3 e por fim o 4 com 4.
Por que eu sei que acabou? O conjunto N tem 2 elementos, o conjunto M tem 3 elementos. 2 vezes 3 dá 6. Se vocês contarem, nós temos exatamente 6 pares ordenados em N cartesiano M. Por isso que eu sei que acabou a forma tabular de N cartesiano M. Bem, no item D nós queremos N cartesiano M na forma gráfica. Então é uma situação parecida com a que a gente já fez, onde nós vamos pegar os pontos da forma tabular de N cartesiano M e vamos colocar num plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, os eixos estarão trocados, porque como o N agora vem primeiro, então o N vai para o eixo X e o M, que vem por último, que vem depois, vai para o eixo Y. Dito isto, vamos montar aqui os pontos. O primeiro ponto é o ponto de coordenadas 2, 1. Então eu pego 2 no eixo N e 1 no eixo M. Aqui está então o ponto, o primeiro valor que nós temos. O segundo ponto é o ponto de coordenadas 2 e 3. Então a gente pega 2 no eixo N e 3 no eixo M. Com isso então está aqui o segundo ponto. O terceiro ponto é o ponto de coordenadas 2, 4. Então do mesmo jeito, 2 no eixo N e 4 no eixo M. Nesse ponto de encontro está aí o ponto que eu procurava. Logo após, nós vamos pegar o 4 e 1. 4 no eixo N e 1 no eixo M. Nesse encontro está aí o que eu queria. Em seguida, eu quero 4 e 3. 4 no eixo N e 3 no eixo M. Então, nesse cruzamento, está o quinto ponto. E o último ponto é o ponto de coordenadas 4 e 4. Então, eu pego 4 no eixo N e 4 no eixo M. Desta forma, então, nós temos aí representado o produto cartesiano N cartesiano M na forma gráfica. Observem, né, que N cartesiano M é diferente de M cartesiano N. Os gráficos eles são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos para o segundo exemplo. Considerando os conjuntos. No item A, na verdade, no conjunto A, nós temos o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que menos 2 é menor que x, que é menor do que ou igual a 1. Então percebam que o conjunto A é, na verdade, um intervalo que vai do menos 2 até o 1. Esse intervalo é aberto no menos 2, fechado no 1. O conjunto B é um conjunto normal, um conjunto com 2 elementos, cujos elementos são 3 e 4. Bem, feito isso, o que é que eu quero? No item A, eu quero A cartesiano B. Pessoal, quando nós temos intervalos, não é tão comum a gente representar o produto cartesiano na forma que é tabular. Por quê? Porque na forma tabular, simplesmente você vai montar pares ordenados, repetindo o intervalo e o elemento. Então fica uma coisa totalmente sem graça. O que é mais ideal para a gente, quando a gente está trabalhando com produto cartesiano, que pelo menos um dos conjuntos é o intervalo real, o mais ideal para nós é montarmos uma situação no plano cartesiano, ou seja, a forma gráfica. Então, para intervalos, a forma tabular existe, mas fica uma coisa sem sentido de você avaliar. O que é mais interessante para nós é colocar na forma gráfica, que é melhor de visualizar. Por exemplo, como eu quero A cartesiano B, eu quero esse intervalo, que está aí no intervalo A, cartesiano, ou seja, montado par ordenado com cada elemento do conjunto B. Bem, então o intervalo vai para o eixo X e o conjunto B vai para o eixo Y. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer da seguinte maneira. Ó. O intervalo ele vai do menos 2, aberto, até o 1, fechado. Então você começa. Já que ele vai do menos 2 até o 1, você pega o menor valor do intervalo, que é menos 2, cartesiano com 3. Então você vai pegar aqui, ó, no eixo A, menos 2, no eixo B, até o 3. Aqui você vai colocar um intervalo aberto. Por que eu coloco intervalo aberto aqui? Porque nós estamos pegando a partir do menos 2 do intervalo. E no menos 2, o intervalo é aberto.
Bem, então eu peguei o menor valor do intervalo cartesiano com 3. Agora eu pego o maior valor do intervalo, que é o 1, cartesiano com 3. Ou seja, eu pego o 1 do eixo A, cartesiano com o 3 do eixo B. E aqui nesse ponto de cruzamento dos pontilhados, eu vou colocar o meu intervalo. Esse intervalo ele é fechado. Por que ele é fechado? Porque nós estamos pegando a partir do 1. E o 1 é intervalo fechado. Então agora é só você ligar esses dois extremos. Aí nós temos então a representação gráfica do intervalo A cartesiano com 3. Repetindo, pego o menor valor do intervalo, monto o pontinho dele cartesiano com 3. Depois pego o maior valor do intervalo, monto o par ordenado dele também com 3 ainda. Ligo os dois extremos. E para saber se é intervalo aberto ou fechado, é só lembrar que como menos 2 é menor do que x, então é intervalo aberto menos 2. E como x é menor do que ou igual a 1, então nós temos intervalo fechado no 1. Bem, agora que a gente já viu como é só fazer o mesmo com o 4, né? Eu vou pegar esse mesmo intervalo A, cartesiano com 4. Então você começa do menor valor do intervalo, que é menos 2, no eixo A, cartesiano com 4 no eixo B. Aqui no cruzamento você coloca então o extremo aberto, porque o menos 2 é intervalo aberto. Agora eu vou para o maior valor do intervalo, que é 1, cartesiano ainda com 4. Aqui esse extremo ele vai ser fechado, porque nós sabemos que no 1 o intervalo é fechado. Liga agora esses dois extremos e aí nós temos então a representação gráfica do produto cartesiano A cartesiano B, onde o A é um intervalo e o B é um conjunto normal. Então vamos só repetir. No primeiro item, no primeiro exemplo, nós trabalhamos produto cartesiano com conjuntos normais. Conjuntos normais, quando eu faço o produto cartesiano, nós teremos pontos no plano cartesiano. Se um dos conjuntos for o intervalo real, nós vamos ter então intervalos no plano cartesiano, como a gente tem representado aí nesse item A. Agora, se a gente tiver dois intervalos, eu vou ter uma região do plano, que esse vai ser o terceiro exemplo. Já eu chego lá. Vamos fazer o item B agora. No item B, eu quero B cartesiano A. Então, do mesmo jeito, a gente vai montar aqui o nosso plano cartesiano. Só que nesse plano cartesiano, nós vamos pegar o conjunto B e vamos colocar no eixo X, porque B cartesiano A, o B vem primeiro. E vamos pegar o conjunto A e vamos colocar no eixo Y, como a gente pode perceber. Dito isto, vamos lá então. Eu quero B cartesiano A. Então, o que é que você pega? Você vai pegar cada elemento do conjunto B com cada extremo do intervalo A, ok? O intervalo A não tem extremos? Então, você pega cada elemento do conjunto B com cada extremo do intervalo A. Depois é só ligar esses extremos e montar o nosso intervalo no plano. Como assim? Vamos começar com o 3. O 3 do intervalo B. Eu vou montar um produto cartesiano do 3 com o menor valor do intervalo A, que é menos 2. Então você pega 3 no eixo B até o menos 2 no eixo A. Aqui eu vou marcar o extremo do meu intervalo. E esse extremo é aberto. Por que esse extremo é aberto? Porque o intervalo é aberto no menos 2. Depois você monta um ponto, um produto cartesiano, do 3 para o maior valor do intervalo. O maior valor do intervalo é 1. Então você pega aqui o 3 com 1 para montar um ponto. Esse ponto, nesse extremo, nós vamos ter um intervalo fechado, porque no 1 se trata de um intervalo fechado. Ligamos então esses dois extremos e nós temos então o intervalo que representa o produto cartesiano do 3 do conjunto B pelo intervalo A. Ainda não acabou. Por quê? Porque o conjunto B tem dois elementos. Eu fiz o produto cartesiano apenas com 3. Agora eu vou ter que fazer o produto cartesiano com o 4. Então, do mesmo jeito, o 4 do conjunto B com o menor valor do intervalo, que é menos 2.
Esse 4 com o menos 2, então a gente coloca intervalo aberto, porque o intervalo é aberto no menos 2. Em seguida, eu pego o 4 do eixo B com o 1 do eixo A. Nesse intervalo, ou nesse ponto, eu vou colocar aqui um extremo fechado, porque nós sabemos que o intervalo ele é fechado no 1. Ligamos então esses dois extremos e a gente obtém com isso, finaliza então, a representação gráfica do produto cartesiano B cartesiano A. O terceiro exemplo é o que eu falei agora há pouco. Nós vamos considerar dois intervalos. O intervalo A, do menos 2 até o 1, aberto no menos 2, fechado no 1. E nós vamos considerar o intervalo B, do 3 até o 5, fechado no 3, aberto no 5. E a gente vai ver como é que fica o produto cartesiano quando eu tenho dois intervalos. Primeiro eu devo dizer que o produto cartesiano envolvendo dois intervalos só faz sentido para nós a representação gráfica. A representação não gráfica, a representação tabular, ela não faz sentido, porque ela vai só pegar um intervalo e colocar do lado do outro, na forma tabular. Então vamos pegar aqui de novo o plano cartesiano. Como eu quero A cartesiano B, o A vem primeiro, então no eixo X eu coloco o A e no eixo Y eu coloco o B. Aí você diz, mas espera aí, como é que tu vai fazer agora esse produto cartesiano entre dois intervalos? É parecido com o que a gente fez agora envolvendo um intervalo e um conjunto normal. A cartesiano B. Primeiro eu pego o menor valor do intervalo A, que é menos 2, e faço o produto cartesiano dele com o intervalo B. Mas aí, como é que eu vou fazer o produto cartesiano do menor valor do intervalo A com o intervalo B? Do jeito que a gente fez agora há pouco no segundo exemplo. Como o intervalo B vai de 3 até 5, primeiro eu faço o produto cartesiano do menos 2 com o 3, depois eu faço o produto cartesiano do menos 2 com o 5. Em seguida, eu vou pegar o maior valor do intervalo A, que é 1. Aí eu faço do mesmo jeito. Faço o produto cartesiano do 1 com o 3, depois do 1 com o 5. E daqui para frente eu direi mais detalhes à medida que eu for fazendo. Vamos lá então. Primeiro eu pego o menos 2, produto cartesiano com o 3. Vou marcar um ponto no plano. Menos 2 no eixo A, 3 no eixo B. Beleza, tá? É o ponto que eu vou marcar. Aí fica aquela dúvida, pessoal. Esse ponto, nós estamos falando de intervalo. Esse ponto é um extremo aberto ou é um extremo fechado do intervalo? Por quê? Porque o menos 2 é aberto, mas o 3 é fechado. Pessoal, vamos aprender o seguinte. Quando eu estou fazendo produto cartesiano de dois intervalos, o extremo só fica fechado se os dois extremos do produto cartesiano forem fechados. Por exemplo, o produto cartesiano do menos 2 com o 3 só ficaria fechado se o menos 2 e o 3 fossem fechados. Como a gente está percebendo que o menos 2 é aberto, então prevalece o aberto. Ou seja, esse extremo do produto cartesiano menos 2 pelo 3 vai ficar então aqui um extremo aberto. Então aprendam, toda vez que eu vou marcar um ponto, que eu for marcar um extremo do produto cartesiano envolvendo dois intervalos, se nós tivermos os dois extremos fechados, no produto cartesiano vai ficar fechado. Agora, se um dos ou os dois extremos forem abertos, nós teremos no produto cartesiano um extremo aberto. Então, o único caso onde o extremo fica fechado é o caso de os dois extremos do intervalo serem fechados. Beleza, explicado isso, bora continuar. Então, eu peguei aí o menos 2 com o 3. Então, eu peguei o menos 2 do A com o menor valor do intervalo B. Agora, eu vou pegar o menos 2 com o maior valor do intervalo B. Ou seja, eu pego o menos 2 com o 5. Mas também, se eu não quiser fazer isso tudo de uma vez, eu posso já passar para o 1. Não tem problema, foi isso que eu fiz. Eu peguei aqui ó, o 1 do intervalo A com o 3 do intervalo B. Ou seja,
eu peguei o maior elemento do intervalo A com o menor elemento do intervalo B. Bem, o 1 com o 3, aquela dúvida que eu falei agora há pouco. Esse extremo é aberto ou é fechado? Observem, o 1 é fechado e o 3 é fechado. Como os dois são fechados, então aqui nós temos um extremo fechado nesse produto cartesiano. Bem, então ligo esses dois extremos. Ao ligar esses dois extremos, nós temos marcado aí uma parte do intervalo. Por que que esse traço foi contínuo? Esse traço contínuo, ele representa o intervalo fechado. Por quê? Porque o traço pontilhado, a gente vai já ver essa situação, vai representar um intervalo aberto. Por que que esse traço aí foi contínuo? Pessoal, ele está na altura do 3 no conjunto B. Ok? Ele está na altura do 3 no conjunto B. No conjunto B, se vocês olharem, no intervalo B, o 3 é fechado. Como o 3 é fechado, então você coloca o intervalo contínuo, um traço contínuo. Bem, agora, como nós já pegamos o menos 2 com o 3 e pegamos o 1 com o 5, então agora a gente vai pegar o menos 2 com o 5. Eu tenho que distribuir cada um entre si. Pegando o menos 2 com o 5, marquei aqui o menos 2 no eixo A, marquei o 5 no eixo B. O ponto vai estar nesse cruzamento que a gente está vendo. Aí a dúvida, esse ponto, esse extremo, será aberto ou será fechado? É simples. O 1, não, na verdade eu troquei. O menos 2 é aberto. O 5 é aberto. Eu disse para vocês, quando pelo menos um deles for aberto, o extremo será aberto. Então aqui nós temos um extremo aberto nesse ponto. Para a gente finalizar, nós vamos então agora fazer o 1 com o 5, que eu ainda não fiz. Então o 1 do conjunto A com o 5, o extremo 5 do conjunto B. Está aí o ponto de intersecção. A dúvida é, esse extremo é aberto ou é fechado? Lembrem do que eu disse, o 1 é fechado, o 5 é aberto. Quando pelo menos um deles for aberto, o ponto deve ficar aberto. Então aqui nós temos um extremo aberto. Pessoal, aí a dúvida, né? Na horizontal, ligando esses dois pontos que nós acabamos de colocar. Esses dois pontos que estão aí na altura do 5. Nós temos que ligar esses dois pontos, esses dois extremos, com a reta pontilhada ou com a reta contínua. É só a gente lembrar que esses dois pontos, eles estão na altura do 5 no eixo B. No intervalo B, o 5 é aberto. Então, como o 5 é aberto, coloque aqui um tracejado pontilhado. Observe que ele é pontilhado, ele não é contínuo. Esse pontilhado é para me dizer o seguinte, nós temos no 5 um intervalo aberto. Por isso que eu coloco o pontilhadozinho nesse extremo. Bem, mas eu tenho que ligar também os intervalos, os extremos, na vertical. Por exemplo, como é que eu vou ligar esses extremos do lado esquerdo? Os extremos do lado esquerdo, na vertical, eles fazem parte do menos 2. Eles acontecem quando o A é menos 2. Se vocês olharem, o menos 2 é aberto. Então, do lado esquerdo tem que ficar aberto também. E aí, como é que ficaria do lado direito? Do 1. O 1 é fechado. Então, do lado direito fica fechado e do lado esquerdo fica aberto. Então, vamos lá. Aqui você vai ter aberto no menos 2. Por isso que eu coloquei pontilhado. E no 1, fechado. Porque se você olhar o intervalo A, ele é fechado no 1. Olha que legal, né? Formou um retângulo. Terminou? Não, gente. Eu falei, agora há pouco, que quando nós temos dois intervalos, o produto cartesiano entre eles vai dar uma região do plano. O que é uma região do plano? Vai dar um pedaço do plano. Como vocês estão percebendo, esse pedaço do plano ele vai ter o formato de um retângulo. Isso sempre acontece. Quando nós tivermos o produto cartesiano entre dois intervalos, esse produto cartesiano ele vai ter o formato de um retângulo. Então, o que você faz? A questão só ainda não está terminada, porque todos os pontos de dentro desse retângulo fazem parte do produto cartesiano também. Então, para eu indicar que todo mundo de dentro do retângulo faz parte do produto cartesiano, eu vou pintar dentro desse retângulo. Agora sim,
nós temos aí representado o produto cartesiano A cartesiano B. Bem, o item B é o contrário. E se eu quiser B cartesiano A? A primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar os eixos. O eixo B ele vai ser o eixo X e o eixo A vai ser o eixo Y. O eixo que vem primeiro, no caso é o B, sempre deve vir no lugar do X. E aí como é que você faz? Lembrem como é que a gente fez. Eu vou pegar os elementos do intervalo B e vou montar pontos, né? Vou fazer produto cartesiano com os extremos do intervalo A. Então, os extremos do intervalo B, eu faço produto cartesiano com os extremos do intervalo A. Inicialmente, no intervalo B, nós temos o 3 como menor valor. No intervalo A, nós temos o menos 2 como menor valor. Então, você vai montar aqui o produto cartesiano do 3 no eixo B para o menos 2 no eixo A. O ponto vai ficar nessa situação aí, onde nós temos o encontro dos pontilhados. A dúvida, esse intervalo, esse extremo, na verdade, ele é aberto ou ele é fechado? Aí essa dúvida é simples de a gente tirar. É só nós olharmos que o 3 é fechado, mas o menos 2 é aberto. Então prevalece o aberto. Por isso aqui, um extremo aberto. Bem, o que eu fiz depois? Logo em seguida, eu peguei o 5, o outro extremo do nosso intervalo B, eu peguei o 5 com o menos 2. Então, você pega aqui o 5 no intervalo B, o 5 no eixo B, para o menos 2 no eixo A. Aí a dúvida, aberto ou fechado esse extremo? Vejam que o 5 é aberto. O menos 2 também é aberto, mas basta que pelo menos um deles seja aberto, né? Como o 5 é aberto, então nós vamos ter aqui um extremo aberto. Bem, então a gente vai pegar e vai ligar esses dois pontilhados, né, esses dois extremos. Para ligar esses dois extremos, vamos observar que nós estamos aí na altura do menos 2. O menos 2 é aberto no intervalo A. Como o menos 2 é aberto, eu coloco aqui então um pontilhado para indicar que nós temos aí um intervalo aberto. Beleza, agora a gente vai pegar e vai fazer o produto cartesiano, vai montar o ponto com o maior valor do intervalo A, que é 1. Então você pega o 3 do intervalo B com o 1 do intervalo A, e aqui nós vamos ter um intervalo fechado, um extremo fechado, porque o 3 é fechado e o 1 é fechado. Se ambos são fechados, então nós vamos ter um extremo fechado. Em seguida, a gente pega o 5 com o 1. E aqui nós vamos ter um extremo aberto. Bem, mas por que é um extremo aberto? Porque o 5 é aberto. Se pelo menos um deles for aberto, nós teremos um extremo aberto. E aí, pessoal, ligando esses dois últimos extremos que eu fiz aí no plano cartesiano, na horizontal, eu coloco uma reta contínua ou uma reta pontilhada? Bem, é só a gente olhar que o 1 é intervalo fechado nele. Como no 1 o intervalo é fechado, então a gente vai colocar uma reta contínua. Beleza, agora está faltando eu fechar o nosso retângulo na vertical. Na vertical, esse que passa pelo 3, aí vai ser contínuo ou vai ser pontilhado? Aí vai ser contínuo. Por quê? Porque o 3 é intervalo fechado nele. Então, para representar que o 3 é intervalo fechado nele, você coloca uma reta contínua no 3. No 5 vai ser pontilhado, porque se vocês olharem, no 5 é intervalo aberto. E aí, acabou? Acabou não, né, gente? Porque eu tenho que pegar os pontos que estão dentro desse retângulo também. Para indicar os pontos que estão dentro desse retângulo, eu vou pintar todos os valores dentro dele. Agora sim, nós temos do nosso lado esquerdo A cartesiano B e nós temos do nosso lado direito B cartesiano A. Bem, treinado aí a questão sobre produto cartesiano, para a gente finalizar essa videoaula, eu vou só dar uma definição que ela será utilizada quando a gente vai falando de funções. Eu vou definir o que é uma relação binária. Nós quando a gente considera dois conjuntos A e B não vazios, então considerando esses dois conjuntos, o que a gente chama de relação binária de A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano A cartesiano B. Então vamos lá.
O produto cartesiano A cartesiano B, a gente viu que ele pode ser representado por um conjunto de pares ordenados. Se você pegar alguns daqueles pares ordenados, você vai estar montando um subconjunto daquele produto cartesiano. Então, sempre que eu tenho um subconjunto de um produto cartesiano, eu tenho o que a gente chama de relação binária entre A e B. Ou seja, apenas eu estou relacionando elementos do conjunto A com elementos do conjunto B. Bem, por convenção, a gente chama de X os elementos do conjunto A e de Y os elementos do conjunto B. Ou seja, X é sempre os elementos do primeiro conjunto e o Y é sempre os elementos do segundo conjunto no produto cartesiano. Aí eu trago um exemplo, né? Dados o conjunto A com 2 elementos, 1 e 2, e o conjunto B com 3 elementos, 4, 6 e 8. Se a gente efetuar o produto cartesiano do A com B, esse produto cartesiano ele vai ter 6 elementos, porque 2 vezes 3 dá 6. Então, na forma tabular, o produto cartesiano A cartesiano B vai ficar, então, 1,4, porque eu peguei o elemento 1 do conjunto A, montei um ponto com o 4 do conjunto B, depois o 1 com o 6 e o 1 com o 8. Em seguida, eu pego o 2 com o 4, o 2 com o 6, o 2 com o 8. Beleza, isso aí é o quê? Isso é o produto cartesiano A cartesiano B. Mas eu estou falando de relação binária. Imagine o seguinte, vamos supor que, por exemplo, eu pego uma relação, que eu vou chamar de relação R, desse produto cartesiano A cartesiano B, em que, por exemplo, o y é o dobro do x. Por que eu coloco por exemplo? Porque eu escolhi uma relação, eu escolhi uma maneira de relacionar os elementos. Eu poderia escolher outra. Eu poderia, por exemplo, escolher relações onde o y fosse x mais 5, por exemplo. Depende do que eu quero escolher. Bem, se eu escolher essa relação, que eu vou chamar de relação R, onde o y é o dobro do x, a gente vai averiguar dentro do produto cartesiano A cartesiano B, onde que o y é o dobro do x, onde que o segundo elemento é o dobro do primeiro. Bem, em símbolos, nós teríamos que essa relação R, ela é o conjunto formado pelos pares ordenados x, y. Esses pares ordenados x, y, eles são retirados, então eles pertencem ao produto cartesiano A cartesiano B, de modo que o que eu escolhi é que y seja igual a 2 vezes o x. Bem, aí deu uma averiguada. Se a gente der uma averiguada no produto cartesiano A cartesiano B, dá para a gente perceber qual é o subconjunto que eu vou tomar. Dá para a gente perceber quais são os pares ordenados onde o x é o dobro do y. Na verdade, onde o y é o dobro do x. Para a gente ler nessa relação, eu vou ler que a relação R ela é formada por pares ordenados x, y, onde esses pares ordenados x, y pertencem ao produto cartesiano A cartesiano B, de modo que o y seja igual a 2x. Bem, se vocês olharem, o único par ordenado onde o y é o dobro do x é o par ordenado 2, 4. Os demais pares ordenados, nenhum o y é o dobro do x. Então nós vamos ter que o único elemento dessa relação R é exatamente o par ordenado 2 e 4. Por isso que eu digo que uma relação é um subconjunto do produto cartesiano, porque eu vou retirar os elementos daquela relação de dentro do produto cartesiano. Então ele é subconjunto. Bem, quando é possível expressar genericamente os elementos x e y dos pares ordenados, né, x e y da relação, através de uma equação, como essa que a gente utilizou no exemplo, a equação era y igual a 2x, essa equação ela será chamada de lei de correspondência ou simplesmente lei da relação R. Então, na verdade, o que é a lei da relação ou lei da correspondência? É a fórmula, é a expressão que vai lhe ajudar a relacionar os elementos de um conjunto com os elementos de outro conjunto. Bem, com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós trabalhamos o conceito de produto cartesiano e no final a gente definiu o que vem a ser uma relação binária.